Galerinha, meus vestibulandos, como é que você tá aí, vá? Me conte tudo. Tá procrastinando? Quero saber de procrastinação não, viu? Aproveita esse tempo que tá aí, pessoal, para cair na madeira, nos livros, nas questões. E hoje vamos ter mais um conteúdo de História do Brasil, da frente B do seu material do Bernoulli, belezinha? Então, nós vamos falar aqui sobre a administração colonial. Então, pega o caderno para anotar tudo. É o seguinte, o rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, ele disse bem assim, pronto. Decidi colonizar o Brasil. Pronto. Ok. Só que qual é o sistema político que eu vou adotar no Brasil para estar iniciando esse processo de colonização? Já sei. Eu vou adotar o sistema de capitanias hereditárias. Porque nas minhas colônias lá na África eu adotei e deu certo. Então, o rei de Portugal decide implantar no Brasil esse sistema, no qual o Brasil pegou e teve 15 lotes de terras divididos e doados para 12 capitães donatários. Jurubeba, por que 15 lotes de terra para 12 capitães donatários? Porque vai ter capitão donatário que vai receber mais de uma capitania, por exemplo. Então, alunos, esse sistema de capitanias hereditárias foi adotado no Brasil. As terras eram do rei de Portugal, mas ele vai doar essas terras para a incumbência dos capitães donatários. Quem era esse capitão donatário? Ele tinha que reunir 4 elementos. Tinha que ser homem, nobre, rico, tinha que ser da religião católica e, óbvio, tinha que ser português. Então, você só recebia uma faixa de terra se reunisse essas 4 condições. E o rei de Portugal foi muito esperto ao criar o sistema de capitanias hereditárias. Aluno, não tem aquela frase bem assim, matou 2 coelhos numa cajadada só? O rei de Portugal foi muito inteligente. O rei de Portugal matou 3 coelhos numa cajadada só. Como assim, Jurubeba? Matou 3 coelhos numa cajadada só? Porque, olha os benefícios que ele vai ter ao criar o sistema de capitanias hereditárias. Olha o benefício. Primeiro que não vai ter a responsabilidade de prosperar essa terra. Ele vai transferir para a mão de particulares, de empresas particulares, que era o capitão donatário. 2, não vai gastar dinheiro. E 3, vai ganhar dinheiro, porque vai cobrar impostos sobre esse capitão donatário. Então, o rei de Portugal foi muito esperto ao criar esse sistema daqui. E vão ter 2 documentos, dois documentos que vão regular o sistema de capitanias hereditárias. Nós vamos ter a carta de doação, que era um documento que dizia bem assim, eu, rei de Portugal, Dom João III, o colonizador, estou doando tantos lotes de terra a Pereira Lopes, capitão donatário. O nome já está dizendo tudo, aluno. Olha, já está dizendo tudo. Carta de doação, já diz tudo. E eu tinha um foral. O foral era onde estavam os direitos e deveres dos capitães donatários. Vamos lá? Qual é o seu dever, aluno? Estudar. Qual é o meu dever? Dar aula. O dever do capitão donatário era prosperar a sua capitania. Outro dever que ele tinha era de pegar a sua capitania aqui, e dividir ela em lotes de terra. Cada lote de terra desse aqui era chamado de sesmaria. Essa sesmaria era doado para qualquer pessoa em Portugal que queria. Então, qualquer pessoa que quisesse vir para o Brasil, ter um lote de terra para prosperar, era só pedir. Só que quem vai vir para o Brasil? Não é somente os ricos portugueses, gente boa. Não. Quem vai vir para o Brasil, para esse quinto dos infernos, era assim que o Brasil era denominado lá em Portugal, quem vai vir para esse quinto dos infernos era justamente as pessoas que cometiam crime lá. Eram chamados degredados. Então, por isso que a sociedade brasileira é essa, corrupta por natureza, está no nosso DNA, o famoso jeitinho brasileiro. Então, você tem uma amiga ali na fila para comprar o lanche, você dá o dinheiro para ele, aí compra aí meu lanche, é escondidinho, vai poder pegar essa fila toda, é o jeitinho brasileiro. Então, nós somos corruptos por natureza, porque quem vem para o Brasil é a pior espécie portuguesa.
Bom, e aí, o direito que ele tinha, por exemplo, era de receber as duas maiores e melhores sesmarias, por exemplo. Só que, aluno, o sistema de capitanias hereditárias não vai dar certo. O sistema vai fracassar. Somente as capitanias de Pernambuco e São Vicente é que prosperaram. E a grande pergunta é, por quê? Por que somente Pernambuco e São Vicente prosperaram? O que foi que aconteceu? Então vamos aqui explicar, 5 fatores de o sistema não ter dado certo. Primeiro, distância entre as capitanias, já que o Brasil era muito grande, né? Então, distância entre as capitanias hereditárias, primeiro. Distância entre a colônia e a metrópole. Então, naquela época, o Brasil tinha um problema. Daqui que a nossa mãe, a nossa metrópole portuguesa soubesse, demorava-se muito tempo. Além disso, alunos, falta de interesse dos capitães donatários. Tinha capitães donatários que sequer veio ver a sua capitania. Alunos, Sergipe é um exemplo disso. A família Pereira Coutinho, que recebeu as nossas terras, eles nem sequer veio ver. Aí ele morre e passa para o seu filho, né? Hereditário? Passa para o seu filho tá, eu vou muito lá naquelas terras lá de Sergipe, é doido, é? Então nossas terras sergipanas foram abandonadas. Falta de recursos financeiros. Eu sei que o capitão donatário era o nobre, mas nem todos eles tinham condições financeiras de prosperar a sua capitania. E outra, para prosperar a capitania tinha que ter engenho de açúcar, que era muito caro, o engenho do açúcar. Além disso, tem a questão do ataque de tribos indígenas hostis. Olha, aluno, repare só. De 1500 a 1530, a relação entre o índio e o branco era uma relação amistosa entre o índio e o branco. Era uma relação, de boa. Até porque o branco precisava do índio para encontrar as toras de madeira de pau-brasil. O índio dava o local para o branco dormir na sua oca, na sua rede, dava alimento. Só que agora, quando começa o processo de colonização, o índio vai ser escravizado. E esse índio não aceita ser escravizado. Vai ser escravizado, vai ser explorado, as índias vão ser estupradas pelo branco colonizador. Então o índio agora está revoltado com esse branco português. Aí esse índio revoltado fazia ataque às propriedades dos brancos colonizadores, destruindo, por exemplo, a maquinaria do açúcar, que era muito caro. E aí ele tinha a maquinaria destruída e depois ia fazer o quê? Então, alunos, tinha todo esse problema daqui. Não deu certo. Aí o rei de Portugal, então, criou o sistema de governo geral. O que é isso? Ainda continua a divisão do Brasil em 15 lotes de terra, só que agora vai ter uma pessoa, chamada de governador geral, para estar comandando todo o Brasil. Beleza? Esse governador geral, ele vai ter como se fosse 3 pessoas, 3 ministros para lhe ajudar. O Capitão Mó cuidava da segurança. Eu tinha o Ouvidor Mó, que cuidava da justiça. E eu tinha o Provedor Mó, que cuidava, nesse caso, das finanças. O Provedor Mó. Então, alunos, esses eram os que ajudavam o governador geral. Belezinha? Pois bem. E aí, nós vamos ter 3 governadores gerais. O primeiro deles é Tomé de Souza, que já lhe digo, não tem nada a ver com Martim Afonso de Souza. Se alguém me pergunta bem assim, professor, eles eram amigos, eram irmãos, eram primos, não eram nada. Só porque o nome tinha Souza se assemelhava. Então, o primeiro aqui vai ser, vai ser o Tomé de Souza. Tudo dele é primeiro, Aqui foi o primeiro governador geral, né? Tudo dele vai ser primeiro, Vai fundar a primeira cidade, a primeira capital do Brasil, Salvador. Vai construir o primeiro bispado. Bispado é como se fosse a sede da Igreja Católica. É onde ocorre a vinda dos primeiros jesuítas para o Brasil. Beleza? Vai ter aqui as primeiras cabeças de gado. Então, aluno, tudo isso aqui ele vai fazer. Eu quero fazer um destaque aqui para os jesuítas. Os jesuítas que vêm para o Brasil, eles vão ter 2 funções. Para o índio, ele vai catequizar o índio.
O que é catequizar? Anota aí, vai. Catequizar era transformar o índio para a religião católica. Beleza? Converter o índio para o catolicismo. E os jesuítas tinham uma outra função. Eles eram os professores dos filhos, os professores do filho do branco colonizador. Então, os jesuítas eram muito importantes aqui no Brasil. Bom, alunos, depois de Tomé de Souza, vai vir um outro governador-geral, chamado Duarte da Costa. Só que Duarte da Costa ele foi fraquinho, porque durante o governo dele ocorreu a invasão francesa, a invasão dos franceses no Rio de Janeiro. Pessoal, é o seguinte, ó, os franceses estavam muito fortes no nosso litoral. Eles, inclusive, alguns deles se aliam, até os índios se aliam. E aí esses franceses invadem o Brasil e constroem no Brasil uma colônia francesa, a chamada França Antártica. Então, é construída aqui uma colônia. Alunos, olha que absurdo, olha que absurdo. Nós tínhamos aqui uma colônia francesa dentro do Brasil, que era uma colônia de Portugal. É um absurdo ou não é? A Duarte da Costa sai, né? Depois aqui de 5 anos de governo, e entra Mendes Sá. Mendes Sá, juntamente com seu sobrinho Estácio de Sá, consegue a expulsão dos franceses lá no Rio de Janeiro. E após a expulsão, ó, fundaram a segunda cidade mais antiga do Brasil, a cidade de São Sebastião do Rio de Janeiro. Belezinha? Então, esses foram os 3 governadores gerais. Outro problema. O rei de Portugal disse o seguinte: rapaz, o Brasil é muito grande. Não tem como uma pessoa governar todo o Brasil. Então, o rei de Portugal achou melhor agora dividir o Brasil em dois governos gerais. O governo do Norte e o governo do Sul. O governo do Norte, com capital aqui em Salvador, e o governo do Sul, com capital aqui, ó, no Rio de Janeiro. Ó. Beleza, galerinha? Bom, então, para ver se melhor governava, para ver se melhor administrava o Brasil. E, alunos, para nós encerrarmos aqui a nossa aula sobre o sistema político que Portugal adotou no Brasil, para encerrarmos, tínhamos as chamadas câmaras municipais. O que era isso? Cada vila do Brasil possuía uma câmara municipal. Elas serviam para quê? Administrar as vilas. Acabou. Jurubeba, eu quero administrar, cuidar, governar, administrar. Então, essas câmaras municipais, eles discutiam sobre obras públicas, sobre a limpeza da vila, sobre a conservação das vias públicas, fazer calçadas, falavam sobre as feiras, os mercados. É isso, administrar as vilas do Brasil. E cada Câmara Municipal tinha os seus governantes, que eram chamados de homens bons. Quem eram esses homens bons? Eram grandes proprietários de terra e de escravo. Jurubeba, por que tem aqui homens bons entre aspas? Porque eles eram bonzinhos entre aspas. Eles já ajudavam a população da sua região, né? Em torno ali da sua propriedade, ele ajudava todo mundo, dando remédio, alimento, doando. Mas no dia da votação, eles exigiam que a população votasse nele. Se não votasse, eles faziam alguma maldade com aquela pessoa que não votou nele. Por isso, homens bons, entre aspas. Eu lhe pergunto, aluno, esses homens bons vão ser quem durante a República Velha? Hã? É isso mesmo. É o coronel. É a política do coronelismo. E hoje em dia, quem seriam esses homens bons? Os políticos de colarinho branco, que em troca do voto dá um botijão de gás, dá R$80, dá um tanque cheio de um carro. É isso. Então, galerinha, vocês vão agora resolver as questões do seu material. Belezinha? Um beijo, um cheiro.